No 2.4, vamos estudar a evolução da qualidade nas organizações. O estudo sobre a evolução da qualidade pode ser associado à evolução da humanidade e está distribuído em etapas que podem ser caracterizadas como uma situação socioeconômico-cultural do ser humano em seu processo de evolução da própria humanidade. O que nós falamos desde o início desse módulo e desde o início do curso, que sempre a evolução da qualidade está associada à própria evolução da humanidade. E aí complementamos um pouquinho mais, demos um passo mais à frente e colocamos aqui o que envolvia isso, que não era somente a cultura, os modos de vida que nós falamos lá no início dos tempos. Né? Mas aí nós vamos observar a situação socioeconômico-cultural. A sociedade evolui, os aspectos econômicos, eles alternam e alteram nas diversas áreas do mundo, das composições geográficas do mundo, e aí uma melhoria um avanço de um país passa para o outro, e o cultural que vai acompanhando, mesmo todos os países todas as sociedades mantendo a sua realidade cultural, a sua base, a sua estrutura vai evoluindo com o tempo e automaticamente aí vai influenciando em todo o processo, em toda a composição que é da sociedade, seja o sócio, seja o econômico ou cultural. Então, e a qualidade vai exatamente em cima disso aí. Nós vimos no módulo anterior, quando nós falamos em algum momento sobre a escola das relações humanas, ali na década de 50, que surgiu exatamente para entrar em confronto com aquele sistema de produção que era padronizado, mecanizado dos trabalhadores nessa relação direta aí do setor produtivo. Né? A entrada desses especialistas da área humana, psicólogos, médicos e outros também que aí aderiram a esse mesmo estudo, fizeram com que a partir dali começasse uma preocupação com essa relação de trabalho, essa relação capital-trabalho, onde os valores humanos também eles ganhassem importância quando se pensasse na produção e não ficasse simplesmente preso no único objetivo, sendo ele a produção. E essa evolução, ela trouxe esse componente social aqui que nós estamos falando, que também depois, logo na sequência, nós vimos, né, da década de 50, grandes evoluções da relação capital-trabalho, né, do surgimento dos sindicatos, dos avanços, das reduções de jornadas de trabalho, de cuidados que se tinha que ter aí, vinha aí a parte de segurança do trabalho que entrou depois. Então tudo isso aí ele ganhou uma relação direta e entrou, né, no que diz respeito à gestão da qualidade, à gestão de processos, à gestão empresarial. E aí fomos avançando no tempo, né? E aí hoje nós chegamos ao estágio que nós estamos, onde o trabalhador, a relação capital-trabalho é uma relação muito mais humana, muito mais, muito mais progressiva, né? Não vou dizer progressista, mas muito mais progressiva, porque a partir dela as pessoas passaram a ter direitos, os trabalhadores passaram a ter direitos de se situar, de se posicionar, de produzir conhecimentos, de oferecer conhecimento e com isso crescimentos também no que diz respeito à remuneração, posição de cargos, etc. Antes não, antes era simplesmente o que a empresa tinha a sua forma de organizar essa relação ao capital de trabalho e quem se enquadrasse ia à frente, quem não se enquadrasse estava fora. O que não mudou também nessa mesma relação capital-trabalho hoje, que é de responsabilidade. Muito embora a Escola das Relações Humanas trouxeram para dentro do ambiente, né, várias teorias, que é a teoria da motivação, da hierarquia das necessidades humanas, de Maslow, e outros pensadores que vieram logo depois e trouxeram essa contribuição, né, dessa relação capital-trabalho, mas nunca deixou de existir
a relação de responsabilidade do capital-trabalho, onde a empresa oferece, compra o seu tempo de trabalho, compra os seus conhecimentos a seu favor, remunera por isso e você tem que dar a responsabilidade, dar a contrapartida disso aí. Isso não mudou. O que surgiram foram novas formas dessa relação para evitar grandes danos, né, que poderiam causar e que causaram antes que houvessem essas implementações. Então nós vamos ver que essa evolução da qualidade nas organizações e que teve essa relação aí a partir de características sociocultural e econômica. E aí, continuando, e pode ser em 3 etapas. Vamos ver quais são elas. A qualidade intrínseca, a qualidade estruturada e a qualidade extrínseca. Então vamos ver o que seria a qualidade intrínseca. Da capacidade evolutiva do ser humano surge o homem artesão, nós vimos lá atrás. Ou seja, aquela que transforma com as mãos, com as suas habilidades e poucas ferramentas, elementos como pedra, madeira e outras, com peças naturais, ou pequenos utensílios que ajudam na vida em sua comunidade. A qualidade intrínseca, ela surgiu aí. E o artesão veio nesta linha, né, ainda com poucos recursos, mas colocando o seu valor, colocando o seu conhecimento, colocando as suas habilidades do aspecto produtivo. Depois vem a qualidade estruturada, que foi um passo à frente, aí mais próximos, né? Com a divisão do trabalho, o surgimento da linha de produção e com o aumento da complexibilidade dos bens manufaturados, surgem problemas estruturais e operacionais a serem resolvidos. A solução começa com o desenvolvimento de formas de controlar o processo produtivo com fins de garantir a qualidade de seus produtos. Quando nós estamos falando aqui de divisão do trabalho, nós podemos buscar alguns pensadores da época, né? Adam Smith, por exemplo, que foi o principal idealizador da divisão do trabalho quando ele produziu o seu livro A Riqueza nas Nações, né? Traduzindo de forma mais simplificada. A divisão do trabalho, ela veio fazer com que o artesão deixasse de ter o conhecimento e a responsabilidade total do processo produtivo, fosse para um parque industrial, num grande espaço com layout desenvolvido para desmembrar atividades do trabalho, e o artesão passou a trabalhar ali parte daquele processo, né? Parte do processo produtivo. E essa divisão do trabalho, ela veio resolver uma questão importante, que foi a questão do emprego, né? Como que aquelas pessoas que não tinham capacidades de produzir, não tinham habilidades, ou melhor dizendo, né? Habilidades e competências para produzir um determinado produto, como que ela ia sobreviver? A divisão do trabalho, ela veio para resolver isso. Todas as pessoas podem trabalhar, cada um na sua parte, e aí surgiram as grandes empresas, as grandes fábricas, né? E aí cresceram e abriram todos esses espaços. Mas o que aconteceu a partir da divisão do trabalho é que começa a surgir uma outra realidade, né? que é a parte do controle. O controle da produção, o controle da qualidade, o controle dos processos. E começam a surgir nesse grupo outros tipos de profissionais, né? Outros tipos de profissionais que precisavam atuar, e a própria empresa precisava, né, dessas pessoas para fazer com que o trabalho caminhasse e funcionasse. O terceiro é a qualidade extrínseca. O estágio atual da sociedade tenta reeditar o artesão como uma modalidade de produção diferente daquela do passado, é o que nós falamos. Acontece em um setor de trabalho, em uma organização, e realiza suas atividades como função de artesão, que se interrelacione dentro da organização com os outros artesãos, proativamente buscando a participação e o comprometimento. Ou seja, a atividade estruturada levou para dentro, ou a qualidade estruturada levou para o chão da fábrica,
a elaboração de etapas e atividades para que o processo produtivo acontecesse. A qualidade extrínseca, ela está dentro de cada ser humano, de cada trabalhador, que ao desenvolver partes do seu trabalho, ele coloca todo o seu conhecimento e toda a sua habilidade e qualidade para, dentro das etapas do processo, mostrar e colocar aquela função que seria do artesão, que é individual, só que agora pontual, e mais interrelacionado dentro da organização e fazendo com que o processo aconteça, as atividades aconteçam e o produto ou serviço final saiam lá no final. Então, essa qualidade extrínseca, ela traz as duas anteriores. A intrínseca, que é a participação individual, a estruturação, que é a qualidade estruturada, e ali mostra e coloca dentro de um aspecto mais visual essa qualidade dentro de um ambiente da organização. Até o início do século passado, os artesãos tinham contato direto com os consumidores. Projetavam, executavam e vendiam seus produtos, como nós já vimos. Ele era o único responsável pelo resultado final do trabalho, pois ele próprio vendia e controlava a qualidade do produto que fornecia, né? Então aqui nós vemos o que seria a estrutura, né, do processo dessas etapas mostradas. A intrínseca, que era totalmente humana, a estruturada, que é o processo produtivo, e a extrínseca, que reedita a figura do artesão, né? O resumo da evolução da qualidade, ela pode ser demonstrada no quadro a seguir, né? E aqui tem o link onde você pode buscar, pode conferir, né? Inspeção, controle estatístico, garantia da qualidade e gestão da qualidade total, que é o que nós vimos hoje. Essas etapas aí, vamos começando a funilar, né, para nós estudarmos cada uma delas. Nós temos que a inspeção. O que acontecia na inspeção? Buscava-se a conformidade do produto com o padrão, era esse o objetivo da inspeção, e a inspeção do produto acabado sem análise do processo, né? Então ele era focado no produto, a inspeção era focada no produto e focado nas características de conformidade para saber se estava atendendo. Depois veio o controle estatístico, e aí já utiliza-se das ferramentas estatísticas que nós vamos ver da sequência. Quais são as ferramentas que são disponíveis e que foram utilizadas lá atrás e que continuam sendo utilizadas até hoje. Do controle estatístico nós tivemos a inspeção por amostragem. Por que isso aqui? Antes, quando você fazia a inspeção era de toda a produção. Só que foi aumentando a produção e aí ficou inviável você fazer a inspeção do todo. Aí começou a trabalhar-se por amostragem. E vemos hoje essa mesma prática hoje das empresas, né, que fazem, das agências que fazem pesquisas. Das agências que fazem pesquisa eleitoral, pesquisa de mercado, quando a empresa contrata, e ela trabalha sempre por amostragem. Aí coloca aquela margem de erro, né, de 3%, 4%, de 3%, que normalmente varia em cima disso, e aí ela mostra que aquela pesquisa, ela responde àquela projeção possível que é o objeto da pesquisa. Ou seja, aquela margem de erro, ela não traz problemas, né? Ela confirma que a tendência é acontecer aquilo que foi pesquisado. A inspeção por amostragem era em cima disso. Ou seja, você escolhia, por exemplo, 10% da amostragem, ou melhor, 10% da produção e nesses 10% que foi apurado, ali se ia verificar qual era a margem de erro e como estava acontecendo o padrão de qualidade que se estava chegando dentro daquilo que foi trabalhado lá atrás, né? Que foi pensado. Setores responsáveis pela qualidade no controle estatístico. Existiam setores que eram especificamente
para orientar a qualidade. Ainda falando da inspeção por amostragem, nós vamos ver mais para frente que estabelecia margem de erros, sim, também, nessa época. Ou seja, admitia-se que houvesse de falhas de produção de 3%, por exemplo. Houve um exemplo. Ou seja, de 100, se tivesse 3 como erro, né, 3 produtos com erro, estava satisfatório. Se passasse disso, precisava rever todo o processo. Tá? Uma outra característica que existia nessa época também era setores responsáveis pela qualidade. Ou seja, na década de 80, 90 no Brasil, quando começou a se pensar em produtividade e depois em qualidade, quando as grandes empresas começaram a investir em produtividade e qualidade, ou seja, para reduzir custos e aí conviver com a nova realidade que se tinha, existiam equipes de qualidade, existiam equipes que implantavam a qualidade, que faziam a gestão da qualidade, equipes que eram responsáveis por implementar o programa de qualidade. Então, nesse período do controle estatístico, existia essa equipe. Guarda isso aí bem na memória para nós vermos lá na frente que outros pensadores vieram dizendo o seguinte, depois do avanço, que não se poderia ter equipes de qualidade. Todos teriam que estar envolvidos. Você pode ter um setor ou um grupo de pessoas que seriam responsáveis por colher as informações, colher os dados, apurar. Mas toda a organização passava a ter responsabilidade sobre a qualidade. Outro ponto também que existiam nesse período do controle estatístico eram as ferramentas estatísticas para a detecção de variações do processo produtivos. E você utilizava as diversas ferramentas, que aí nós vamos ver para frente durante o curso, quais são as ferramentas que nós podíamos e usamos até hoje. Depois da sequência veio a garantia da qualidade. Na garantia da qualidade, o foco na prevenção de defeitos. Então, o objetivo aqui, o foco era evitar os defeitos. Então, você aí já tinha toda uma preocupação de como as tarefas e as atividades eram trabalhadas para dali você evitar o defeito. Então, o foco, prevenção de defeitos. Um outro ponto também que na época fazia parte do período da garantia da qualidade, que nós vamos ver o período também onde ela se situava no módulo seguinte, é envolvimento de todos os setores da empresa. Aqui já se começava a trabalhar isso. Aqui já dava um passo à frente e todos tinham que estar envolvidos. Todos que tinham que evitar os defeitos. Criação de sistemas de qualidade. O sistema de qualidade aqui já dá a ideia, quando fala-se de sistemas, que a política de qualidade ela tinha que funcionar como sistema e não funcionar apenas como localizada naquele setor produtivo, nesse ou naquele setor que seria o mais importante. Ela tinha que funcionar como sistema. E o outro conceito de qualidade, né, o conceito de qualidade total que surgiu, onde aí já se entendia que a qualidade ela tinha que ser vista e analisada por todas as etapas e somente assim se conseguia chegar ao resultado. E a outra evolução, a outra etapa nessa evolução foi a gestão da qualidade total, que é foco na gestão, aí já começa a mudar. Foco na gestão, envolvimento integral da empresa, superação das expectativas dos clientes e o surgimento das normas ISO. Então, esse período aqui, né, que veio, que aí já está mais próximo de nós, da gestão da qualidade total, ele faz com que em todos os momentos a qualidade tem que ser analisada, em todos os momentos a qualidade precisa de ser perseguida incansavelmente, tá? Isso aí vamos detalhar nas páginas seguintes, esta evolução. Então vamos ver o que foi a primeira fase, né, que era a era da inspeção, melhor dizendo,
que vai de 1900 a 1930. Observe que aí nós estamos naquele período da Primeira Guerra Mundial e estamos entrando naquele período da grande crise de 1930, onde houve uma quebradeira só, e essa quebradeira não aconteceu em 1930, ela foi antecedida por uma série de sinais e problemas que aconteceram e elas chegaram aí. E esse período era o período da inspeção. Inicialmente, a inspeção do produto era praticada pelos consumidores nas feiras livres e no comércio de produtos artesanais. Por que das feiras livres? É ali que você ia analisar se o produto estava conforme, se o produto estava de acordo com as características, etc. Ou seja, é quase no momento onde já não tinha mais como corrigir. Não, já não tinha mais como corrigir. Simplesmente, se o produto estava com defeito, ele simplesmente era deslocado. Na era da inspeção, o único objetivo era apurar se o produto era fabricado de acordo com o planejamento. A produção era 100% inspecionada de forma manual, né? E também era possível porque a produção não era tão grande como veio na sequência. Com a inspeção, ocorria com o produto acabado. Com a inspeção, ocorria com o produto acabado. Não se observavam os processos. Não era possível fazer correções que era substituída pelo retrabalho e pelo desperdício. Não era possível fazer correção. Colocou fim no trabalho do artesão que perdeu a visão do conjunto dos processos da produção. Aí você observa, né, como é fácil nós compreendermos. O artesão ele ia etapa por etapa e aí ele evitava que houvesse problema lá no final, porque eles corrigiam ali no meio. Nesse período da inspeção, onde a produção já acontecia em maior escala, não em grande escala, mas dentro de uma estrutura empresarial, aí você já não tinha mais a ideia o artesão já não existia mais, né? E aí precisava de haver uma estruturação para acontecer de forma correta. Como o trabalhador passou a executar tarefas específicas da produção, né? Nesse momento o trabalhador passou a exercer atividades específicas. Aqui não é como, é com o trabalhador que passou a executar tarefas específicas da produção, né? Foi uma falha de digitação. Surge a figura do mestre que coordenava as atividades e o controle da qualidade do produto, né? Então já começa a surgir aquele profissional, né? E aí vem lá de trás da divisão do trabalho, e aí já começa a surgir aquele profissional com conhecimento para cuidar dessas realidades. O aumento da produção e das atividades sob a responsabilidade de uma supervisão aumentaram os problemas e a partir daí surge a necessidade de definir trabalhador para fazer a inspeção da qualidade. Ou seja, com o aumento da produção que foi nessa nova estruturação, passou a ter que designar, né? Designar trabalhador para fazer as correções, trabalhador para cuidar e ser aquele mestre de produção e automaticamente mestre da qualidade e fazer as correções que se faziam necessárias. É incorporado a figura do inspetor de qualidade, encarregado de efetuar a inspeção 100% dos produtos. Então surge aqui mais um, que é o inspetor da qualidade. Aumenta também a distância entre a produção e o consumo, o que alertou para a necessidade de criar mecanismo para medir e controlar a qualidade, ou seja, surgiram os sistemas de controle da qualidade, né? Então aqui já começou, você vê que as coisas já começaram a ganhar novo corpo. Ele fala, aumenta também a distância entre a produção e o consumo, ou seja, o consumidor ele está cada vez mais distante do processo de produção, sem ele oferecer nenhuma informação que ajude. E isso alertou, né, para a necessidade de criar mecanismo para medir e controlar a qualidade. Ou seja, surgiram os sistemas de controle da qualidade. A inspeção tinha por objetivo
encontrar produtos acabados com defeito e não produzir a qualidade no processo que produzia. Então ela tinha por objetivo apenas encontrar se houve, se o encontrar se existia algum produto com defeito, porque a ideia, todo o foco era no produto e todo o foco era produzir 100% com qualidade. E aqui, né, foi um desenho aqui da figura do inspetor da qualidade, como ele funcionava. Né? Produto 1, ok, que pode ser produto 1 ou pode ser uma remessa de produtos. Produto 2, ok, que pode ser um produto 2 e uma remessa. E aqui, produto 3, aí, que ficou a interrogação, e nessa interrogação pode ser caracterizado aqui problema na produção. Em resumo, podemos enumerar as características da fase da inspeção da qualidade abaixo, né? Com os tópicos abaixo. Então, garantir integralmente a fidelidade dos produtos à qualidade planejada. Então, o objetivo era que todos os produtos saíssem 100% de acordo com o que foi planejado. Fim da possibilidade da produção artesanal. Surge a necessidade de produção em massa, né? Que aí nós vimos depois de 1930. Surge a divisão do trabalho que iniciou lá atrás com Adam Smith, no século XVIII. Nas atividades fim e meio, né, e isso houve a possibilidade de aumentar a renda dos povos, né, aumentar a renda do país. Quer dizer, a produção, a riqueza das nações, ela veio dizer que com a divisão do trabalho, a riqueza das nações aumentaria, porque aumentava a produção, aumentava a produtividade, todo mundo tinha salários, né, e rendas, e aí poderia dar sequência na civilização. Quebra da harmonia entre o capital e o trabalho, aqui iniciou um processo de desentendimento e dessa quebra de harmonia, porque ao capital interessava a produção e ao trabalho interessava ser remunerado de acordo e a contento. E aí iniciava os processos os conflitos, e aí se nós formos estudar isso aí, nós vamos ver que houve casos terríveis de fábricas sendo incendiadas pelos donos e matando todos os trabalhadores que estavam ali, o que eles chamavam de amotinados, né, quando eles estavam defendendo direitos de jornadas de trabalho de 16, 18 horas, que era um regime quase de escravidão. Então, nesse período aí, houve-se a quebra dessa harmonia do capital-trabalho. Inicia o processo desmotivador e mecanicista do trabalho, né, que isso aí nós vimos para trás, e aí surgiu a Escola das Relações Humanas na década de 50, para questionar isso. A qualidade é focada no produto. Quando nós falamos em uma data, né, ele está naquele período, porque se acontece na data de 50, significa que começaram a discutir isso lá em, digamos, há 5, 10 anos atrás. Mas vai ganhar foco num determinado momento. Então nós temos que tomar cuidado quando nós falamos disso aqui também, porque às vezes nós olhamos uma data específica, mas não é uma data específica. Quando a resposta aconteceu naquela data, antes já houve todo um trabalho, um estudo feito em cima. A qualidade é focada no produto. Então, esse período se encerra, né? E aqui tem os pontos principais desse período da inspeção da qualidade. A segunda fase foi a era do controle estatístico, que aconteceu aí em 1930 a 1950, mais ou menos. O objetivo principal desta era consistia em controlar a qualidade através de métodos estatísticos, por amostragem, identificando as causas reais e tomando as decisões corretivas necessárias. Ou seja, você constatava que que tem uma margem de erro, de problemas ali de 5%, por exemplo, está ruim, então nós temos que consertar. Você vai lá e conserta. Tá? A amostragem trabalhava em cima disso. Mas aqui ainda se admitia a possibilidade de erros. A ênfase era no controle da variabilidade e da prevenção dos problemas. Né? Na década de 30, aí surge o Schultz, né, que inicia a prática das técnicas do controle estatístico da qualidade na produção. Aqui mais um erro de digitação. Lá no trabalho, né, em PDF que você vai ter, nós vamos acertar isso aqui.
Infelizmente acontece. Possibilitando a inspeção por amostragem, né? Isso aqui é falha de correção, né? Nos anos 40 e 50, empresas reconhecem a importância das avaliações da qualidade serem executadas por inspetores independentes de produção. Então, nesse período aqui, né, de 40 a 50, você já tinha a figura dos inspetores, né? E esses inspetores, eles eram independentes da produção, eles estavam fora do processo da atividade ali onde executava a produção, exatamente para fazer o acompanhamento de forma independente. As perdas e refugos na produção demandam o surgimento de um controle da qualidade mais apurada. Então, destaca-se o controle da qualidade total, onde Feigenbaum, né, visando melhor estruturação das funções e independência do controle da qualidade, né? Nós vimos o que ele apresentou lá atrás. Feigenbaum entende que era necessário mudar a ênfase da correção das falhas pela prevenção de defeitos, ou seja, fazer certo na primeira vez. A prevenção dos defeitos aqui já começava a ser pensado nesse período de 40 e 50, quando ele traz nesse período. Para isso, incorpora os testes de confiabilidade dos produtos e os programas, né? Entre eles os zero defeitos, tá? Os testes de confiabilidade dos produtos e os programas, e aí instituindo zero defeitos. A perseguição dos zero defeitos significa que é possível produzir com zero defeitos. Não necessariamente que às vezes ele vai conseguir, principalmente naquela época. Hoje, quando você tem uma tecnologia muito apurada, a possibilidade de zero defeitos é quase uma realidade, né? O Japão foi o primeiro país a adotar as técnicas e fundamentos da qualidade desde a fase de concepção do produto e rapidamente superou as grandes potências do quesito qualidade. A era da estatística teve início no período da produção em massa. E a produção em massa, ela veio com o Ford, né, que criou a produção em série, ou a linha de produção, e se solidificou na Segunda Guerra Mundial e teve duas etapas bem especificadas. Então, só lembrando aqui que ele volta a falar que o Japão foi o grande precursor, né, da implementação da qualidade e seguindo tudo que o Ocidente tinha preparado, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Então, vamos ver como que as etapas, né, que foram definidas dessa era estatística. A etapa 1, gráfico de controle estatístico. Gráfico de controle estatístico. E aqui nós temos um exemplo de modelo de gráfico de controle estatístico. Você tem aqui uma média, né? Você tem o limite superior e tem o limite inferior. E tem aqui uma média. E você observa aqui, né, que as variações que aconteceram, essas variações onde elas precisam de ser trabalhadas e aproximar aqui da média e eliminando essas falhas que possam acontecer, né? Que é o objetivo que mostra desse gráfico. Mas mais lá na frente, isso aí vai ser mais detalhado. Então, o gráfico de controle estatístico. Primeiro, centralizado o controle no processo e não no produto. Já mudou, já não está mais no controle no produto, ele está no processo. Ou seja, se eu coloco os processos trabalhando de forma eficiente, nós vamos eliminar os problemas que possam acontecer lá no produto final, que era diferente dos modos anteriores de fazer o controle da qualidade. Inspecionar as amostras internas ao processo. Ou seja, em cada etapa do processo, podia-se ali inspecionar amostras e aí você eliminar possibilidades de gargalos, né? De gargalos que possam acontecer ali. Possibilitar a realização do controle do processo pelo próprio funcionário ou colocar o controle próximo dele, né? Isso aqui é importante porque aqui
ele já está dizendo assim para cada funcionário o seguinte: olha, você é responsável por processar qualidade. Você é responsável por fazer certo na primeira vez. E aí ele também já começa a fazer controle das suas atividades, controle das etapas do seu processo. Percebe-se vantagens econômicas e motivacionais, aí já está se aproximando da escola das relações humanas, onde quando o trabalhador ele tem vantagens econômicas e vantagens motivacionais, ele vai dar melhores resultados. O que são essas vantagens motivacionais, se não relacionados com essa relação com esse princípio da gestão, onde a gestão se aproxima dos trabalhadores, se aproxima do trabalhador e procura observar aquilo que é importante fazer bem, aquilo que é importante disponibilizar de bem ou de bom para que o trabalhador dê a resposta de forma satisfatória na atividade dele. Então esse ponto aqui ele é extremamente importante, porque ele já vai mostrar que o passo já dentro do controle estatístico, você já observa que você precisa de dar valor aos recursos humanos para eles desenvolverem bem o seu trabalho. Não resolveu o problema da divisão do trabalho, né? Porque não resolveu o problema da divisão do trabalho, porque o objetivo dele é fazer o controle estatístico e trabalhar focado nessas etapas e no todo. Não influenciou a questão motivacional. Não influenciou a questão motivacional. Mas aqui já começava a se pensar. A etapa 2 é a inspeção por amostragem. Ou seja, você pega uma amostragem no universo por exemplo, de 100 mil, né? De 100 mil eleitores, que acho que é mais ou menos isso que tem no Brasil, 100 e poucos mil eleitores. Você pega uma amostragem de 2 mil pessoas. Quando você divide ela nos diversos segmentos, das diversas particularidades dentro desses 2 mil, você consegue projetar esse resultado para o conjunto dos 120 mil eleitores, né? O que nós vemos, eu estou trazendo isso aqui como exemplo, que facilita, porque em época de eleição, por exemplo, nós vemos isso de uma forma muito bem clara. Trazendo isso para o segmento da produtivo da empresa, é a mesma coisa. Quando você trabalha por amostragem, você vai observar, se você vai por cada uma das etapas do processo de produção, e você busca a amostragem dentro de cada uma dessas etapas, você pode eliminar a possibilidade de falhas dentro de cada uma dessas etapas. Se você traz a amostragem para o conjunto da produção, também você consegue trazer para o todo qual é a resposta que é dada pelo processo produtivo no resultado final, né? Se ele vai atender ou não. Então a amostragem é uma forma super importante, super inteligente de nós termos a ideia do conjunto, né? Então, e o que são utilizados nesse período da inspeção por amostragem? Tabelas de amostragens são usadas visando eliminar os riscos do consumidor e do produtor, ou riscos do produtor para o consumidor também. Risco do consumidor: aceitar lote de produção de produtos com defeitos. Por quê? O que ele está te falando aqui? Qual é o risco do consumidor? Você vai lá e vamos dizer que você seja um consumidor, mas seja um intermediário, né? Seja um intermediário. Você recebe aquela remessa de produtos para você vender, ou você recebe aquela remessa de produtos que são peças que serão utilizadas no processo produtivo para frente. E aqui, nessa amostragem, você está evitando com que aquele produto, aquele consumidor receba naquele lote, produtos com defeitos. Agora, nós vemos também que é muito comum a indústria, de toda a natureza, a indústria de medicamentos, por exemplo. Às vezes ela tira um determinado lote de remédios que foram colocados, porque foi constatado problemas daquele lote. Está indo direto
está indo direto lá, o consumidor dele é o intermediário, que são as farmácias. E também nós vemos na indústria automobilística, por exemplo, às vezes ela coloca de uma certa série, observa um determinado defeito num determinado item daquele automóvel e chama todo aquele grupo, né? Todo aquele lote para fazer ajustes, né? Para fazer o recal. Então, esse aqui, na amostragem, você tem aqui o risco do consumidor e o outro o risco do produtor. O que é o risco do produtor? Rejeitar lote de produção com qualidade perfeitamente aceitável. O que ele está querendo te dizer aqui? Ele está querendo porque, às vezes, você tem um determinado lote, um determinado lote que foi produzido, ele não atende 100% da conformidade específica, mas aquele padrão de qualidade que foi produzido é possível de ser colocado no mercado. Você vai informar, né? Você vai informar que aquele lote de produção, por exemplo, ele tem uma pequena falha aqui ou ali, ou no tamanho, ou a cor não saiu perfeitamente do jeito que foi estabelecida, ela saiu um pouquinho mais fosca, mas o trabalho atende do mesmo jeito. Quer dizer, um sapato, né? Uma linha de produção do sapato, ele saiu com uma cor um pouquinho diferente ou com uma diferença que não afeta a utilização por aquele produto. Isso aqui, quando ele está falando isso aqui, ele evita nesse caso de você rejeita um lote inteiro por uma situação muito simples de produção que não atrapalhe, né? Que não atrapalhe a utilização, não atrapalhe o atendimento da necessidade, né? Mas o importante nesse caso é manter informado os clientes que aquele produto tem aquele tipo de falha, né, para evitar. E às vezes são tão imperceptíveis a olho nu. Mas é importante que se faça isso. Então, quando a gente fala do risco do produtor, ele está dizendo isso aí, que a amostragem ela ajuda você a evitar isso. Outros são conceitos de níveis aceitáveis de qualidade. Na amostragem, você pode aqui definir conceitos de níveis aceitáveis de qualidade, né? O que nós aceitamos como padrão de qualidade e o que, na falta do padrão ideal de qualidade, também nós podemos aceitar. Suportar o esforço da guerra americana. Então, esse período aqui foi o período que surgiu, né? Que surgiu das passagens durante a história. Depois vem a terceira fase, que é a fase da garantia da qualidade, que é da Segunda Guerra até os anos 70, né? Que foi um período muito rico, um período com grande importância no processo produtivo e de uma guinada da ciência, uma guinada na tecnologia, uma guinada na mudança do comportamento humano, na evolução da humanidade, para avanços que hoje nós temos aí. A garantia da qualidade surgiu para combater a ineficiência das fases anteriores em reduzir a quantidade de produtos defeituosos e que não atingiram o padrão de qualidade planejada. O objetivo era desenvolver meios que ajudassem na intervenção do processo e manter os aspectos especificados para o produto e a partir das seguintes medidas. Então vamos ver o que nesse período da garantia da qualidade ele veio trazer como importância nessa evolução. Primeiro, custo da qualidade. Custo da qualidade. O que entrou nesse período? Ideia de que a qualidade não se restringia apenas ao chão da fábrica. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, não se olhe qualidade apenas da produção, ali no processo produtivo, mas você tem que sair do chão da fábrica e acompanhar todas as outras áreas, todos os outros setores da empresa. Todo mundo tem que estar envolvido.
materializar a ideia do que seria o custo da qualidade, engajamento de outros setores das empresas dentro do campo da qualidade. O que significa custo da qualidade? O custo da qualidade é menor do que o custo da não qualidade, que nós falamos já nos módulos anteriores. Juran iniciava a formalização de seus conceitos, dando forte ênfase à economia versus qualidade, e lança o livro, um livro que trouxe orientações extremamente importantes. Aqui também é um outro, vamos chamar atenção para esse termo aqui, economia versus qualidade. Quando se fala de economia, a primeira ideia que as pessoas têm, que economia é gastar menos, economia é reduzir custos, economia é economizar. O verbo economizar significa não fazer, não investir, não gastar. Mas quando está se falando de economia aqui, é economia no sentido positivo, no sentido para frente, no sentido de você usar metodologias e ações que façam você ganhar, produzir, crescer e não diminuir. Por isso que ele fala de economia versus qualidade, onde não é o fato de você ganhar qualidade, necessariamente você vai precisar de aumentar gastos. Você tem o seu custo para implementar a qualidade, mas tem outros parâmetros que você pode utilizar. Enquanto gestão, já que nós estamos falando de garantia da qualidade, que venha trazer resultados que é economicamente vantajoso para a empresa, para os negócios. Tá? O segundo é o controle o outro aqui é o controle da qualidade. Controle da qualidade. Todas as áreas da empresa passaram a ter papel importante na qualidade. Todos os setores, na garantia da qualidade, todos os setores passaram a ter papel importante. Iniciava a ideia da formulação de sistemas gerenciais envolvendo a qualidade, onde as gerências passaram a ter papéis preponderantes. O conceito cresceu com o avanço e a internacionalização da economia, bem como da mudança de perfil estrutural. A ideia clássica de administração proposta por Taylor e Fayol e Ford é substituída pela neoclássica: departamentalização, estruturação linear, funcional, etc. Ou seja, pela departamentalização, que era a neoclássica. Né? E quando você em outros estudos pode-se ver isso com mais a profundidade. Por exemplo, em organização de sistemas e métodos, é possível ver isso de forma mais detalhada. Né? Também você pode aprofundar isso pesquisando nesses segmentos aí. Depois, engenharia de confiabilidade. Engenharia de confiabilidade entrando dentro da garantia de qualidade. Dá suporte aos projetos aeroespaciais e à corrida armamentista convencional e nuclear. Surgiu nesse campo, é isso que ele está chamando a atenção, né? A confiabilidade, ela surgiu mais nesse campo. Por quê? Um avião não pode cair, ele não pode ter defeito. Porque o que nós falamos, né? Quando nós decolamos no avião, ou nós chegamos lá no final, ou tudo se acaba por ali. Raramente, né, um acidente com um avião, ele não traduz em tragédias muito sérias. Então não pode ter falhas. A confiabilidade dos projetos aéreos e depois dos projetos que vieram nas sequências, né, de conquistas espaciais, Apollo 11 lá atrás, Sputnik e outros, e até hoje, né? Até hoje, investimentos cada vez maiores em pesquisas espaciais, tem que ser confiabilidade absoluta, confiabilidade total, não pode ter falhas. Então, a engenharia da confiabilidade, ela surge
ela surge dentro desses estudos para daí colocar a qualidade como sendo algo que tenha por atender mesmo os objetivos. Não pode ter falha. A corrida armamentista convencional, né, e depois a nuclear. E aí é onde também o avanço ele foi impressionante, impressionante. Apoio à garantia para a criação da ideia de protótipos, né? Aí vem os protótipos que são criados para testar ao máximo possível para quando criar-se a linha de produção não ter mais dúvida, testes de vida, consciência da confiabilidade e seus múltiplos relacionamentos. Então, a engenharia da confiabilidade, ela veio trazer todas essas condições aí para se trazer para se colocar erro zero, para se colocar certezas absolutas. Né? Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma instalação ou construir uma válvula, onde o objetivo dela é fechar o gás, é fechar a água de uma usina nuclear, não pode ter falha, não tem falha, é 100%. Porque qualquer erro, qualquer falha que tem nele vai provocar acidentes terríveis. E a gente vê, por exemplo, muitos exemplos de acidentes em carros, né, que usam gás, o etanol, né, porque tem alguma falha ali na estrutura e às vezes o carro explode. E quando explode não sobra nada. Né, e mais ou menos por aí. Depois surgiram ferramentas, nós já falamos dela, FEMEA, Curva da Bandeira, Engenharia de Risco, os Six Sigmas e outros. Essas ferramentas aqui, que nós já abordamos elas sobre várias vezes, elas não serão contempladas aqui nesse curso da Engenharia da Qualidade e Produtividade 1.0, porque ela requer toda essa base de conhecimento que nós estamos trabalhando aqui no curso 1.0, para depois nós entrarmos nessas ferramentas que elas exigem habilidades e competências e conhecimentos muito mais avançados. Então, essas ferramentas nós vamos trabalhar posteriormente, ainda não está em processo de produção, mas nós vamos produzir. E aí, esse curso do Engenharia, o 2.0, que aí ele vai trazer essas ferramentas todas, vai trazer a ISO, as aplicações das ISOs, como você implementar no programa de qualidade da empresa as certificações que hoje elas são necessárias e vários segmentos aí que nós vamos seguir. Né? Aqui eu fiz essa parada só porque agora o FEMEA, a Curva da Bandeira, Engenharia de Risco e Six Sigmas, e tem outros, né? Tem o Taguchi, o método Taguchi, e outros aí que nós vamos utilizar mais na frente, não agora. Depois tem o zero defeito. O zero defeito que está na garantia da qualidade. Né? Surge a ideia de fazer certo da primeira vez. Isso aí você percebeu que ele foi no crescendo entre 40 e 50. De que a qualidade é um esforço de todos, né? Começa do alto escalão e vai descendo até o mais baixo. Consolida todos os conhecimentos anteriores, porque todos eles são utilizados como as ferramentas, a forma de comportamento, foco ainda restrito ao introspectivo. Ou seja, ainda nós não avançamos, ainda nesse período, ainda não extrapola a realidade que nós temos hoje, que é o da terceira fase, que é era da gestão integrada da qualidade, que surge, que é a partir de 1970, a partir da década de 70. O que nós vemos a partir daí? Nesta fase, vamos dividir em dois segmentos com características específicas, mas que se confundem no tempo. A gestão integrada da qualidade e a gestão estratégica da qualidade, que nós falamos várias vezes em ações estratégicas da qualidade. A gestão integrada da qualidade envolve todos os segmentos da empresa na busca da qualidade. A gestão integrada, aí nós vamos ver, hoje, todas as empresas, elas trabalham com sistemas integrados. Não adianta você ter um sistema de recursos humanos que atende só o setor de recursos humanos. Não atende você ter um sistema de produção que só atende a produção. Não atende você ter um sistema lá no financeiro que atenda só o sistema do financeiro.
Então, todos os sistemas hoje, eles têm que conversar, eles têm que dialogar em toda a empresa para dar a resposta que se precisa e ser instrumentos de gerência, ser instrumentos de tomadas de decisão. Né? Essa gestão integrada. E a gestão estratégica, que avança na direção de atender aos clientes externos e se preparar para conviver com a concorrência. Aí ele sai do ambiente interno, porque aqui em cima ele falou que o foco ainda restrito e introspectivo, que o foco aqui na qualidade ainda está interna dentro do ambiente da empresa, mas já pensando no que precisa extrapolar. Mas na década de 70 é que aí as coisas vieram realmente a acontecer. Quando aí entrou essa gestão estratégica, onde daí, a partir daí, é preciso de olhar os clientes externos e se preparar para conviver com as concorrências. E aí as várias teorias e vários estudos e pensadores que nos fornecem conhecimentos, né, para nós trabalharmos essas questões aí. Né? Aí você vai encontrar lá o Porter, né? Você vai encontrar o Porter, vai encontrar ferramentas como análise de SWOT, a matriz BCG, que vai nos ajudar também a trazer para dentro dessa gestão da qualidade, que também são ferramentas que vamos trabalhar mais para frente, e ali e ver como nós vamos utilizar essas ferramentas como estratégia da qualidade, né? A matriz BCG, como eu falei, a análise de SWOT, e outras que aí nós vamos vendo durante. Então, chega-se ao conceito de qualidade total como abordagem preventiva. Né? Chega ao conceito de qualidade como abordagem preventiva, não mais corretiva. A qualidade deixa de ser um ato individual para ser de toda a organização e de forma participativa. Ela passa a ser vista em toda a organização e de forma participativa, onde para que ela seja participativa, a gestão tem que ser flexível. A gestão ela tem que se aproximar do quadro de pessoal e dos recursos utilizados para dialogar. E a partir desse diálogo, construir uma cultura que caminhe juntas. Todas as áreas da empresa assumem o compromisso com a qualidade. A cultura da qualidade é construída com a preparação e envolvimento de todos. Aí, quando ele fala da cultura da qualidade e preparação, nós voltamos no que falamos lá atrás de universidade corporativa. A universidade corporativa significa que nós temos uma organização aprendente, uma organização que aprende, uma organização que evolui constantemente de acordo com as necessidades e as novas demandas. Por isso que ele está te falando aqui dessa gestão estratégica da qualidade, onde você vai ter que observar os clientes externos e a concorrência. E também, se fizermos uma análise externa, que aí o planejamento estratégico nos ajuda, nós temos que observar todos os componentes, os fatores dos componentes que influenciam nesse ambiente, que são os fatores econômicos, sociais, geográficos, e de todos aqueles que vêm influenciar diretamente. E ainda, por isso que aí nós temos que observar, que trazer para dentro do ambiente da empresa, que a cultura da qualidade ela é construída. A cultura da qualidade não é só conhecimento técnico que o colaborador tem que ter para desenvolver. A cultura da qualidade é comportamento, que nós vimos lá na primeira unidade, ou no primeiro módulo, ou melhor dizendo, quando nós falamos sobre isso. Surge a percepção de um sistema de qualidade, ou seja, todos os departamentos, funcionários, além dos processos necessários, as atividades são vistos como responsabilidade de todos, onde todos precisam começar a entender. Isso aqui também, nós podemos abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte:
Quando nós falamos desse sistema de qualidade, todo mundo envolvido, parece que fica distante quando nós desenvolvemos uma atividade menor, quando nós desenvolvemos uma atividade que esteja distante daquele conjunto e quando às vezes nós não temos muito acesso ao escalão, ao alto escalão da empresa e das tomadas de decisão que, muito embora haja participação de todos, elas ficam as maiores decisões, ou as decisões estratégicas da empresa, elas ficam mais acima da gente. Quando nós falamos desse envolvimento de todos, responsabilidade de todos, parece que nós estamos falando de alguma coisa de outro planeta. Mas, na verdade, o que nós precisamos de entender é o seguinte: quando nós falamos de envolvimento de todos, significa que eu sei, quando eu respondo a minha responsabilidade na atividade, quando eu desenvolvo a minha atividade, faço os meus trabalhos, eu estou contribuindo para que o conjunto da organização ou aquele produto final, aquele serviço final, ele saia da melhor maneira possível. Então, muito embora em algum momento possa parecer que nós estamos distantes, mas nós temos que entender que nós não estamos distantes. Porque já existe todo um arcabouço criado dentro da cultura da organização, de gestão, de aprendizagem, de conhecimento, que faça com que eu, desenvolvendo uma atividade mais simples possível, eu desenvolvo dentro daqueles parâmetros e diretrizes que lá em cima foi pensado, tá? Isso aqui foi só um parêntese que eu abri. E aqui ele fala, né, a qualidade passa a ter uma visão sistêmica, que é nesse sentido que eu estou falando. Né? Todo mundo trabalha, mesmo não tendo o conhecimento profundo, ele trabalha visando esse mesmo objetivo. E depois nós podemos falar aqui da gestão integrada da qualidade total. Né? O que é a gestão integrada da qualidade total? A qualidade é expandida por toda a organização. E para organizar esse relacionamento, surge a ideia do cliente interno, onde setores e trabalhadores convivem como clientes e fornecedores uns dos outros durante as atividades. E o que eu complemento em relação à colocação que eu fiz aqui em cima, onde parece que nós não, se nós trabalhamos atividades no início, né, nós não conseguimos perceber esse conjunto, essa ideia de sistema, de visão sistêmica da empresa. Aí nós podemos trazer, para ajudar nesse entendimento, a figura do cliente interno, né? que nós exercemos quando em cada atividade nós somos cliente interno ou somos fornecedores daquela atividade. Ou seja, que no primeiro módulo nós abordamos. Eu desenvolvo essa atividade aqui agora. Essa atividade que eu desenvolvo, ela vai passar para o setor seguinte ou para o colega seguinte, para ele dar sequência e ir construindo em 2, 3, 4 ou 5 etapas para que o produto ou serviço saia lá no final. Quando eu desenvolvo essa atividade, eu passo para frente, eu sou o fornecedor do cliente, do colaborador que recebeu lá na frente. Ao mesmo tempo, quando o funcionário, melhor dizendo, desenvolveu a atividade anterior, aquela etapa anterior, e vai passar para mim, eu sou o cliente desse cliente anterior, que está desse fornecedor anterior, melhor dizendo, que está desenvolvendo aquela etapa e passando para mim. Então, existem setas para a direita e para a esquerda e eu estou no meio. Eu sou cliente quando eu recebo do anterior. Eu sou fornecedor quando eu envio imediatamente à frente insumos que podem ser matéria-prima, pode ser informações, pode ser um produto inacabado para ser dado continuidade. Essa gestão integrada da qualidade, nós temos que pensar, quando nós somos gestores de uma empresa ou de um setor, nós temos que perceber o que existe de convivência e de relacionamento dessas diversas etapas do processo e desses colaboradores. Nós temos que ter isso claro para nós. E do conjunto da empresa,
Lá em cima, o alto escalão, ele também percebe que o departamento A, B e X, A, B e C, eles desenvolvem individualmente as suas atividades, mas interrelacionando com os demais para chegar até ele, tá? E aqui nós vamos continuando. Mudou também a relação entre empresa e fornecedores como conflitantes para uma convivência de parcerias onde ambas as partes têm os mesmos objetivos. Ou seja, essa relação de comprador e vendedor, de empresa e fornecedor, que lá atrás era de conflito, deixou de ser conflitante. Hoje, a empresa que me fornece a matéria-prima que eu uso para fazer a produção, ela tem que fornecer da melhor maneira possível onde eu possa obter sucesso. Se eu obter sucesso, é o sucesso dele. Ele só vai vender, ele só vai conseguir vender se eu comprar dele. E para eu comprar dele, eu tenho que comprar bem e produzir bem e vender bem. E aí monta-se esse ciclo. Então, aí mais lá na frente nós vamos ver, quando nós falamos das ISOs, é muito importante que se a minha empresa ou o produto que eu negocio, ou comercializo, ou o serviço que eu negocio, ou comercializo, se ele tem certificação ISO, é importante que o meu fornecedor também tenha, porque aí ele vai produzir a matéria-prima ou o produto acabado que ele vai me passar de acordo com os padrões de qualidade a que eu me proponho, o que eu me comprometi. E essa relação, ela passa a ser integrada. Tá? E aí continuamos. Podemos detalhar essa fase dos seguintes itens. Primeiro, surge a importância dos atores da qualidade. Né? Os atores da qualidade. Nós vamos ver depois sobre o ciclo da qualidade, outros, equipe da qualidade, monitores da qualidade. Surgiu, né, no período da década de 80 e 90, quando o Brasil começou a pensar em qualidade, aí surgiram a figura dos monitores, né? Aqueles que tinham a responsabilidade de passar em todos os setores, aí ensinar, treinar, mostrar curso, e aí preparando, porque naquele momento, a década de 80 e 90, a formação do trabalhador brasileiro ainda era muito precária, né? E aí ele precisava de um acompanhamento mais de perto. Diferente de hoje, que os trabalhadores de hoje, eles têm muito mais habilidades, são muito mais contextualizados, e aí eles conseguem rapidamente entender o que ele precisa aprender, o que ele precisa colocar nas suas atividades. Então, esses atores da qualidade, eles surgiram, citando um exemplo nosso aqui específico do Brasil, de 80, 90, quando começou a se pensar em produtividade e qualidade, tinha aqueles monitores, né, ou aquela equipe de qualidade que trabalhava assim dentro e divulgando. Hoje você não precisa de fazer isso. Hoje você tem maneiras muito mais rápidas de se chegar quando você cria treinamentos online, quando você cria vídeos e para que os colaboradores escutam e vejam. E ali você tem exemplos e ali você coloca ele em contato com essas necessidades sem a presença física desses atores. Mas, nesse período da gestão da integral da qualidade, né, que ela veio na sequência dos anos 70, ela aí, nesse momento, ainda precisava desses atores da qualidade. Daí, estou trazendo um exemplo para o Brasil para ficar mais próximos aqui para a gente. O funcionário é promovido a cliente interno, como nós vimos. O fornecedor é promovido a parceiro. Ele passa a ser um parceiro do negócio. O termo total, que adjetivava a palavra controle, passa a adjetivar a palavra qualidade. O termo total, ele passa a adjetivar a palavra qualidade, ou seja, todas as vezes que você pensa em qualidade, em qualquer etapa do processo, você tem que pensar na totalidade do processo, enxergar a totalidade do processo. Porque o produto no final, o serviço, ele não vai sair perfeito se em algum momento houve falha de qualidade ou de conformidade. Então aí você tem que pensar a qualidade no todo, crescer o desenvolvimento de técnicas analíticas para melhorar a qualidade, né? onde foram surgidos pensadores, estudiosos, etc. Cresceu também a disseminação dos conceitos de Kaizen, qualidade de vida, padronização,
barra certificação, reestruturação organizacional, etc. Né? A padronização e certificação do Brasil, basicamente no século XX, é que veio chegar mais, século XXI, que veio chegar de forma mais presente. Final da década de 90 para 2000 e alguma coisa, é que a ISO começou a chegar forte aqui no Brasil. Né? É dada maior amplitude aos sistemas de qualidade. Depois, a gestão estratégica da qualidade total, que foram aqueles que está dentro da gestão integrada, né, que nós vimos, que é o segundo ponto. Ele fala, avançando em relação às fases anteriores, a gestão estratégica da qualidade total, que além de privilegiar os clientes internos e fornecedores, deverá privilegiar o cliente externo e precaver-se sempre contra a concorrência. Ou seja, você traz para dentro, para dentro da sua empresa todas as características dos seus fornecedores. Tá? E para você fazer isso, você vai buscar o que ele tem de positivo, o que ele tem de negativo. Aí na análise de SWOT, que é uma técnica que ajuda muito nisso, você vai ver os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. E quando você faz essa análise, né, você traz para dentro da gestão estratégica da qualidade o conhecimento profundo dos seus concorrentes. Onde eles são fortes é uma ameaça para mim. Onde eles são fracos é onde eu posso avançar. Mas quando eu estudo a concorrência e a maneira com que ele coloca o produto ou serviço, eu trago para dentro da minha empresa as melhorias. E essa melhoria está dentro dessa gestão estratégica, da estratégia que nós vamos adotar para nós conseguirmos superar a concorrência ou manter-se competitivo. E podemos detalhar essa fase a partir dos seguintes aspectos. O componente estratégico é pensado e colocado como elemento mais relevante pelo fato de convivermos com um mundo globalizado. Ou seja, temos que pensar estrategicamente o tempo todo. A relação submissa e paranoica com os clientes externos acabou, dando lugar à consonância contingencial das relações entre os atores, ou seja, o pensamento deve ser integrado, buscando interagir. Clientes, fornecedores, concorrentes, organizadores, organismos reguladores. Né? Tudo isso aqui tem que estar dentro de um mesmo contexto. Os consumidores passam a ser clientes. E quanto melhor eu me relacionar com ele, mais ele compra comigo. Se eu quero aumentar a minha vendas para ele, eu só vou conseguir a partir do momento que eu manter um bom relacionamento com ele. Os fornecedores passam a ser parceiros dos meus negócios, eles passam a ser quase que uma área dentro da minha empresa, né? Ou da empresa onde eu estou gerenciando. E aí o atendimento fica de igual para igual. Os concorrentes, eles passam a ter que ser olhado e acompanhado de perto para nós entendermos o que está acontecendo. E os organismos reguladores que hoje eles estão presentes em todos os aspectos. Nós temos hoje a Lei dos Consumidores do Brasil, que é da década de 90 para cá, e cada vez mais forte, cada vez mais presente. Nós temos as leis ambientais em todos os sentidos, né, quando nós falamos de leis ambientais, e outras que estão aí presentes aí no dia a dia, e nós temos que estar presente, ficar muito atento, né, aos organismos reguladores. A qualidade passou a ser premissa básica e não mais vantagem competitiva. Né? Ela passa a ser uma premissa básica, né, e não apenas vantagem competitiva. O que ele está querendo dizer? Antes, quem tinha mais qualidade ganhava. Beleza, ótimo. Isso num mundo onde a tecnologia não estava disponível para todo mundo, onde a formação, né, e a ideia de trabalhador não era a mesma que nós temos hoje. Então, quem tinha o diferencial ia à frente. Hoje, não. Hoje todo mundo hoje tem que se preocupar permanentemente com o que acontece no seu ambiente para ele conseguir se manter. E depois, uma quinta era da qualidade. A pergunta é, existe uma quinta era da qualidade? Então vamos
dar uma fechada aí para nós trazermos para a nossa realidade de hoje. Ele fala: observa-se das organizações que a qualidade ainda continua presa a pessoas e áreas. Né? Ainda continua presa, muito embora tenha avançado bastante. Ainda há resistência de flexibilidade das empresas quanto ao que os funcionários ou colaboradores podem oferecer de melhorias de processos. Ainda essa prática ainda não ganhou espaço total e absoluto. Mas isso aí também está muito relacionado, né, com a questão desfavorável da relação capital-trabalho. Porque enquanto houver essa relação desfavorável entre capital e trabalho, onde existe mais oferta de trabalho do que existe trabalho para atender a essas ofertas, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Né? E talvez, né, que é muito difícil, né, reverter isso. Mas é uma questão só para nós nos posicionarmos. Ele fala: normalmente fica centralizada nos gestores, dos projetistas e as participações e influências dos quadros é limitada, ou são limitadas. As participações, elas são bastante limitadas. Isso porque ainda, muito embora haja conhecimento que é preciso trabalhar de forma integrada, saiba-se que é possível trabalhar de formas integradas porque os trabalhadores hoje estão preparados para tal, mas como nós falamos, né, dessa relação ainda não equilibrada de capital-trabalho, ainda possibilita isso. Mas é uma coisa que nós não podemos ter isso como problema, mas ter isso como desafio para a gente ir se superando aos poucos. E aí vamos para esse momento que nós estamos, né? Que a indústria 4.0 emplaca a quarta revolução industrial, onde as etapas dos processos são realizadas na saída e os colaboradores utilizam-se de tecnologias e possuem autonomias de habilidades e competências para promover a melhoria dos processos. É o que nós falamos, né? Muito embora ainda esteja preso, hoje nós já temos condições para isso. Até porque essa quarta revolução industrial, ela faz com que os trabalhadores desenvolvam habilidades e competências autônomas. Eles são autônomos, eles são contextualizados, ele tem capacidade de tomar as decisões, mas esse ainda é um passo que ainda nós precisamos de avançar em relação a essa quarta revolução industrial. Muitas vezes essas melhorias ocorrem sem o consentimento dos trabalhadores, porque são procedimentos automáticos de ação desses profissionais, né? Isso muda o olhar da gestão da qualidade dos processos para os resultados do projeto que deverá atender aos objetivos esperados pelo cliente. Mas é o desafio, né? É a etapa que nós vamos ter que passar, que é essa etapa dessa indústria 4.0, onde a tecnologia está presente e disponível para todo mundo, que é a chamada a quarta revolução industrial, né? E aí ele continua, né? Faz-se necessário usar o sistema de gestão da qualidade preventiva em lugar de reativa, né? Prática ainda muito comum. Prática ainda não muito comum. Onde nós precisamos de trabalhar a preventiva e em lugar da reativa. Já avançamos muito, nós estamos falando de Brasil. Já avançamos muito, mas nós precisamos de avançar mais nesse sentido. A utilização da tecnologia, da inteligência artificial e da flexibilização das ações de qualidade é uma necessidade para incorporar na gestão eficaz da qualidade de recursos da tecnologia e das competências digitais dos trabalhadores atuais, né? Hoje nós precisamos de uma mudança brusca, né, em relação a essa nova realidade que nós estamos, que é da indústria 4.0. E nós precisamos de ir caminhando e trazendo para dentro do ambiente das empresas essas práticas. Como eu falei, aqui, no 2.5 eu coloquei essas referências bibliográficas, dadas a especificidade desse módulo,
né? Aí colocamos aqui, mas nem todos os módulos nós vamos ter, né? E depois nós vamos colocar lá na frente o módulo, lá na frente um módulo que vai mostrar a, as, toda a referência bibliográfica. Bom, final do módulo 2, que ele foi bem grande, né? Bem grande, mas com bastante informações que nós precisamos, que são preponderantes, né? Tanto para a nossa atividade pessoal, como profissional, como trabalhador, que nós queremos nos manter competitivos no mercado, tanto para os gestores que ocupam funções específicas de gestão na empresa, quanto para os empreendedores que estão montando o seu negócio ou que têm o seu negócio e que precisam de implementar uma visão mais fortalecida, e também para os estudantes, né, os estudantes que precisam aí da gestão da qualidade. Essas informações para enfrentar concursos, para ampliar os seus conhecimentos e habilidades. Então, muito bem, né? Muito bem, parabéns que você chegou até aqui. Mais uma etapa cumprida e mais conhecimentos, competências e habilidades podemos desenvolver para aplicar como estudantes, gestores, empreendedores, como profissionais. Vimos nesse módulo, né, as etapas históricas da qualidade e suas características do período do artesão, avançando para a Revolução Industrial e suas fases até o período atual, que é a Revolução 4.0, ou a Indústria 4.0, ou melhor dizendo, e a quarta Revolução Industrial. A evolução dos conceitos da qualidade envolvendo os vários pensadores a partir de suas observações e metodologias, né? As dimensões e contribuição de Garvey, a evolução aplicada das organizações sobre vários aspectos, metodologias e resultados, né? É todo um resumo que nós vimos aqui. Bem, aí vamos partir, né? Vamos caminhar e vamos para o terceiro módulo. E no terceiro módulo nós vamos ver o histórico da qualidade, a evolução do conceito da qualidade, acompanhando grandes etapas, dimensões da qualidade e evolução da qualidade das organizações. Não é isso não. Isso aqui eu corrijo porque esse módulo nós vimos ele aqui no módulo 3, e o módulo 4 nós vamos dar um passo mais avançado, e daí nós vamos poder incluir, né? Outros conhecimentos aí importantes aí, tá bom? Então, ficamos por aqui e vamos nos encontrar aí no próximo módulo, tá bom? Até lá!